Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2017 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 19 da prova de conhecimentos específicos. A questão foi anulada por não ter resposta, mas a questão tem solução, e uma bela solução. Veja bem, a questão diz assim: em um certo ancoradouro, as marés fazem com que a superfície do oceano suba e desça uma distância d do nível mais alto ao nível mais baixo, executando um movimento harmônico simples, cujo período é de 12 horas. Quanto tempo é necessário para que a água desça uma distância de 0,250 d a partir do nível mais alto? Então, a ideia que a gente tem nessa questão, ela poderia ser feita assim. Vamos botar aqui como se fosse a marcação da maré alta, tá? Então, vamos botar aqui, maré alta. E aqui embaixo, eu vou chamar de maré baixa. O problema falou que a diferença entre as marés alta e baixa é uma distância d. Beleza? E aí, a gente pode dizer o seguinte: à medida que a maré sobe e desce, vamos supor que a gente forme uma onda, um comportamento ondulatório dessa forma aqui. Beleza? E aí, se eu for analisar isso aí em termos de onda, a gente poderia dizer que esse aqui é o eixo do tempo e esse aqui seria o nosso eixo da amplitude. Beleza? Bom, a amplitude, ela é a distância entre um pico e o eixo, ou entre o vale e o eixo. No nosso caso aí, né, vamos dizer assim, ó, aqui é a amplitude, né? No nosso caso aí, se a distância entre um pico e um vale é d, a nossa amplitude vai ser a metade, certo? Bom, outra coisa que o problema falou é que o período entre a maré alta e a maré baixa é de 12 horas. Então, a gente tem aí um período de 12 horas. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso achar, primeiro, a frequência angular. A frequência angular no MHS, ou no movimento harmônico simples, ela é dada por W é igual a 2π vezes a frequência. Lembrando que frequência é 1 sobre período. Então, eu posso dizer que a frequência angular ela é igual a 2π sobre t. Como o período é de 12 horas, eu posso dizer, então, que a minha frequência angular vai ser o quê? 2π sobre 12, isso é igual a π sobre 6 radiano por segundo. Beleza? Então, achei minha frequência angular e eu tenho a amplitude dessa onda. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a equação da elongação da onda, né? Então, a elongação da onda, ela vai ser dada por x é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais
a fase inicial. Entendeu? A fase inicial é o início da maré, tá? Só que eu vou usar a maré alta, aonde a fase inicial é 0. Então, a minha equação vai ficar assim, x é igual a A vezes cosseno de ômega t. Esse t aqui vai ser exatamente o tempo que eu quero, né? Quando a elongação for de 0,25D. Então, o que a gente sabe? A elongação é 0,25D. Então, fica assim, 0,25D é igual. A amplitude, a gente sabe que é o quê? D sobre 2 vezes cosseno, o ômega a gente acabou de achar, ó, π sobre 6 vezes o tempo. Eu corto esse D com esse D e vou pegar o 2 e vou subir para o outro lado. Vai ficar 0,25 vezes 2 é igual a cosseno de π sobre 6t. 0,25 vezes 2 é a mesma coisa que 0,5. Né? Então, fica 0,5 cosseno de πt sobre 6. 0,5 não é a mesma coisa que 1/2. Então, fica 1/2 cosseno de πt sobre 6. Pensa o seguinte, o nosso problema aí está exatamente no cosseno. A gente tem que tirar esse cosseno daqui para resolver, achar o tempo. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, qual é o ângulo cujo cosseno dá 1/2? Ah, bola, eu lembro lá da relação trigonométrica que cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Então, 60 graus não é igual a π sobre 3? Ah, é verdade! Então, eu posso dizer que cosseno de π sobre 3 é igual a cosseno de π sobre 6t. A gente usa aquele artifício matemático, então fica π sobre 3 é igual a π sobre 6t. Simplifica-se os π's, eu sei que t é igual a 6/3, que vai me dar 2 horas. 2 horas não tem nas respostas, por isso que essa questão foi anulada. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.